Os acontecimentos da Semana Santa. Émile Bock. Estamos diante do sepulcro de José de Arimateia, no qual foi deitado o corpo do crucificado. A atmosfera está pesada como chumbo saturnino. Realiza-se o sentido do dia de Saturno. Sempre já fora a essência do dia de Saturno, que os fiéis da velha liga, obedecendo à rígida lei, se entregavam ao silêncio dos túmulos. Hoje é o sábado dos sábados, mas como nos ocupa uma pergunta ansiosa, e como se um lutador tivesse penetrado em uma gruta escura a fim de subjugar no interior um monstro, um dragão. Voltará ele vitorioso? No dia anterior, nas trevas do meio-dia, quando Cristo inclinou a cabeça e morreu, rasgou-se a cortina no templo. Isto foi mais do que um efeito natural do terremoto. Abre-se a visão do aspecto interior do mundo. Apenas a noite ainda nos impede de ver, mas da escuridão saturnina desprendem-se imagens. Tênues luzes iluminam os arredores do sepulcro e clareiam o terreno em parábolas do supraterreno. Reúnem-se imagens que já foram vistas nas últimas estações da Via do Mistério. Mesa e cruz resumem como arquiimagens aquilo que aconteceu nos 2 últimos dias. Adiciona-se como terceira arquimagem a do sepulcro. É como se a atmosfera templária do Santíssimo, ante o qual rasgou a cortina, se ampliasse, se estendesse ao nosso mundo. Desde os primeiros tempos, os sepulcros foram, ao mesmo tempo, os altares dos homens. Todo culto divino originou-se no culto aos mortos. Os homens da terra iam aos túmulos quando queriam comunicar-se com os deuses. As almas dos mortos eram mediadoras entre os homens e os deuses. Como as almas dos mortos podiam ser encontradas perto dos túmulos, ali também encontravam-se os outros habitantes do mundo espiritual. Assim era em passado muito remoto, quando a morte ainda era irmã do sono e ainda não detinha o poder de aterrorizar de tal modo os homens como atualmente. Os homens, durante a sua vida terrena, ainda não estavam tão desesperadamente presos à matéria do corpo terreno e por isso também não se separavam tão definitivamente do plano terreno após a morte. Havia ainda entre o mundo terreno e o espiritual um intercâmbio semelhante à inspiração e expiração. As almas dos mortos podiam reunir-se à beira dos túmulos com os que deixavam na terra. A imortalidade, a presença das almas que viveram na terra, ainda era perfeitamente sentida e não era posta em dúvida. Era o ar que os homens respiravam e do qual se asseguravam especialmente ao visitarem os túmulos e ao construírem sobre estes os seus templos. No decorrer dos séculos, os homens se encarnaram cada vez mais profundamente. Quanto mais se ligavam à matéria terrena, tanto mais perdiam para a vida pós-mortem a possibilidade de permanecerem ligados à terra. A fenda entre a terra e o além se alargava cada vez mais. Era cada vez mais intransponível. A esfera da vida após a morte transformou-se em prisão, como dizem as epístolas de Pedro no Novo Testamento. A humanidade corria o risco de perder a verdadeira imortalidade, a consciência que sobrevive à morte. Um encanto entorpecente se apoderou do reino dos mortos. Quando os egípcios mumificavam seus mortos e oravam nas proximidades dos corpos embalsamados,
apenas tentavam forçar a conservação do estado antigo. Tentavam prender as almas aos restos cadavéricos, apesar da intransponibilidade cada vez maior daquele abismo. Mas não era possível evitar a fatalidade. Cada vez mais se instalou, nos séculos pré-cristãos, o terror diante do mundo dos mortos. O estremecer diante da esfera dos mortos preenchia o mundo grego. No Velho Testamento desaparece totalmente a ideia da imortalidade. Formou-se uma corrente religiosa isenta da certeza da imortalidade. A crença de que a vida se prolonga somente nos descendentes substitui a ideia da imortalidade. Não obstante, nos séculos pré-cristãos, as almas ainda não estavam tão presas ao corpo como atualmente. Em consequência, os homens que viviam na Terra sentiam claramente a trágica fatalidade da morte. Um peso oprimia a humanidade. Ainda se visitavam os túmulos, mas as almas dos mortos não vinham mais e os deuses permaneciam ausentes dos altares. O sentimento asfixiante da época pré-cristã era devido muito menos à miséria material do que à miséria interior. A terra transformou-se em deserto, que há muito tempo não recebia chuva. A morte, outrora irmã do sono, transformou-se em terror da humanidade. É este o fundo emocional da esperança cada vez mais ardente pela vinda do Messias, esperança que atravessa todos os povos da era pré-cristã. Estamos agora entre a Sexta-feira Santa e a Páscoa. O corpo foi tirado da cruz e depositado no sepulcro. A humanidade não o percebeu, mas misteriosamente arquimagens, pensamentos divinos se entretecem aos acontecimentos. A providência fez com que cruz e sepulcro se situassem em um local que há milênios já fora vivenciado como um ponto central da terra. Entre Gólgota, a colina rochosa que se prolonga na massa rochosa lunar da montanha do templo, e o sepulcro, cujos arredores formam o início da paisagem cultivada do Monte Sião, havia outrora uma fenda primária na superfície terrestre. A antiga humanidade via nesse terrível abismo o túmulo de Adão. Foi aí que, pela primeira vez, a morte desceu sobre a humanidade. E deste modo, desde os tempos mais remotos, esta fenda, que corta em duas a face da cidade de Jerusalém, esteve ligada à ideia de ser esta a porta do inferno. Neste local foi erguida ontem a cruz e está hoje o sepulcro. Ao tentarmos assim penetrar no aspecto interior dos acontecimentos, parece-nos que mais uma vez é rasgada uma cortina diante de outra esfera. O reino noturno dos mortos abre-se diante de nós. A esfera mais sagrada, na qual vivem as almas dos mortos, que no entanto estão magicamente presas pelas forças da morte. Encontramos então uma luz inesperada na escuridão, escuridão saturnina da esfera dos mortos. Agora existe ali alguém que não está dominado pela força mágica da morte e é livre de todo o torpor. Ela atravessa a morte carregando a plena luz solar do seu gênio. E desta maneira, enquanto na terra reina o escuro sábado sepulcral, nasce o sol no reino dos mortos. É este o sentido da descida do Cristo ao inferno. No reino dos mortos nasce um reluzir de esperança, afrouxa-se a força mágica da morte, porque a visão se abre sobre uma futura vitória da alma humana sob o espectro terrível do reino dos mortos. Quando na terra ainda era sábado, no reino dos mortos já era Páscoa. Antes que os homens da terra percebessem
algo da Páscoa, já a perceberam os mortos. Como haverá de prosseguir o drama? Ainda não está decidida a questão se haverá Páscoa também no mundo da corporeidade terrena. Ocorrerá também no campo material a vitória sobre a morte? Vitória que já brilha no reino das almas? A terra moribunda, arriscada a perder totalmente a conexão com o céu, recebeu um remédio. Recebeu o corpo e sangue do Cristo. Foram estas as primeiras partes da matéria terrestre totalmente impregnadas pelo Espírito. São elas o germe de uma nova matéria transiluminada pelo Espírito. O ser espiritual anímico do Cristo acompanhou o corpo depositado no sepulcro de José de Arimateia, como acompanhara o sangue cujas gotas molharam o monte do Gólgota. Pela primeira vez ficou sem efeito o exílio para o além pela morte. Encontramo-nos em um ponto crucial da providência. Todo o universo participa diretamente daquilo que acontece na cruz e no sepulcro. A comunhão, através da qual a própria Terra absorve o remédio cósmico, cresce incomensuravelmente. Já na Sexta-feira Santa, no momento da morte do Cristo, iniciam-se os terremotos, o último dos quais ainda faz estremecer a manhã da Páscoa. Durante o sábado, não cessaram totalmente, embora as forças da natureza talvez se adaptassem ao silêncio sepulcral adequado ao dia. Embora possa ofender o cômodo raciocínio terreno, faz parte dos pontos culminantes cósmicos do drama do mistério do Gólgota aquilo que Rudolf Steiner transmitiu como resultado da pesquisa espiritual, mas que pode ser comprovado também a partir do conhecimento dos segredos que repousam no solo de Jerusalém. Reabriu a fenda original do Gólgota, que fora aterrada por Salomão, e assim a terra inteira se transformou em sepulcro do Cristo. A terra aceitou a hóstia que lhe foi oferecida, até mesmo fisicamente a aceitou em toda a sua profundeza. Ao pronunciarmos, com as palavras da nossa religião, os acontecimentos do sábado de Aleluia, ele foi enterrado no sepulcro da terra, tocamos de leve o aspecto cósmico do mistério do Gólgota. Novalis sabia disto e expressou poeticamente que quem ofereceu à terra o medicamento cósmico não foi outro senão o próprio Cristo. O corpo do Cristo foi aparentemente sepultado por mãos humanas. Em verdade, ele se entregou livremente após a morte para a cura de toda a terra. Como ele, movido somente pelo amor, se nos entregou totalmente e se deitou no seio da terra como pedra fundamental de uma cidade de Deus. A comunhão cósmica do nosso planeta terreno ocorre na Sexta-feira Santa e no Sábado da Aleluia, antes mesmo da vitória pascal completa. Eis porque o corpo fisicamente real e o sangue fisicamente real do homem Jesus de Nazaré foi o medicamento que a terra recebeu. O fluxo sacramental que daí se derrama pela humanidade parte da Páscoa. Foi o erro do culto de relíquia medieval, nada mais do que uma relíquia de hábitos e crenças pré-cristãs que induziu os homens a pensarem que sua vida cultural, sacramental, dependia de restos físicos do corpo de Cristo. Os portadores do culto da cristandade, tanto o catolicismo ocidental quanto o oriental, mantiveram com razão o velho princípio de construir os altares sempre em forma de túmulo. Mas foi um erro ater-se à prescrição de que no altar devia haver sempre uma relíquia, fosse da própria vida terrena do Cristo, fosse de um santo a ele ligado. Esta ordem foi um retorno a tempos pré-cristãos, em que só se podia cultivar a relação
como o mundo espiritual à beira dos túmulos, onde repousam os restos terrenos dos mortos. A refutação de todo culto de relíquias é o sepulcro vazio. O sepulcro de José de Arimateia não continha resto algum do corpo de Cristo, quando na manhã da Páscoa Pedro e João desceram na fenda escura. O sepulcro vazio significa: não olheis para o homem Jesus. Não estais diante do sepulcro de um grande e santo homem. Olhai para o Cristo. Ele é uma entidade cósmico-divina. Seu túmulo não é o sepulcro de José de Arimateia, mas toda a terra. As verdadeiras relíquias não são quaisquer restos dos acontecimentos físicos, pois estes só poderiam captar o estado pré-pascal dos fatos do Gólgota. O significado da vitória pascal é que, doravante, o corpo espiritual do Cristo, tecido de luz, poderá reluzir em tudo o que é terreno. Pão e vinho, sendo o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue do Cristo, são o medicamento da nova vida conquistada através da vitória pascal. Neles, a homeopatia espiritual atravessa o mundo, tendo como portadores os homens ligados ao Cristo. A sabedoria do cristianismo original em torno deste mistério expresso, por exemplo, por Inácio de Antioquia, pode ser reconquistada em nossa época através do pensamento claro treinado pelas ciências naturais. Pão e vinho são os medicamentos da imortalidade. Os altares do sacramento renovado também têm a forma de um túmulo. E quando as paróquias se reúnem em torno dos altares, sempre está presente o princípio do sábado da Aleluia. Somos os que esperam diante do santo túmulo. Sabemos que nosso altar não precisa abrigar relíquias. O medicamento está presente quando Cristo está presente, no pão e no vinho. As arquiimagens da mesa e do túmulo se interpenetram. E à mesa do Senhor podem novamente estar presentes os nossos mortos. Aqueles que atravessam a morte após terem se ligado intimamente em vida ao nosso sacramento, indubitavelmente saberão achar este santo sepulcro, mais facilmente até do que achar seus próprios túmulos. As almas não mantêm mais revelação intensiva com os corpos que despojaram, mas quando nos reunimos em torno do altar, eles podem estar conosco e assim reforçar nosso relacionamento com o mundo espiritual. Os novos altares circundam-se com a mesma trama de arquiimagens que envolvia o sepulcro nas redondezas das plantações do Monte Sião. Está sanado aqui o abismo entre este e aquele mundo, e invisivelmente floresce o jardim pascal, onde nossa alma, como Maria Madalena, pôde ver o ressurreto como jardineiro de um novo mundo. De dentro para fora, a escuridão saturnina é iluminada pelo sol pascal. O drama da Semana Santa, com sua graduação planetária, possui significado em qualquer tempo. Em momentos cruciais de transformação na história da humanidade, este drama adquire importância atual em todos os seus detalhes. O que sucedeu em Jerusalém, historicamente, torna-se transparente para as arquiimagens de validade eterna, fundamental. Épocas inteiras podem reconhecer-se. É o que sucede nos temporais apocalípticos da nossa época. Estamos atravessando uma Semana Santa em grande estilo. A excitação e as comoções que agitam os povos, tanto as guerras quanto as que são sentidas apenas no íntimo das almas, têm sua origem apenas aparentemente no plano físico. Em realidade, elas nascem pelo ingresso poderoso na existência terrena de forças e entidades suprassensíveis.
A nova vinda do Cristo é como uma grande e cósmica entrada em Jerusalém. A humanidade sente em surdina o advento ruidoso do mundo espiritual. Nos brados de guerra e de paz da atualidade, traduzem-se misturados os hosanas e os crucifíquio. No entanto, estando as almas aprisionadas pelos hábitos materialistas, o grito de ódio prevalece amplamente sobre o canto de louvor. Nitidamente revela-se ao nosso redor a lei da Segunda-feira Santa. A vida espiritual tradicional entra em crise. Não vemos acaso tanta coisa que ainda há pouco parecia em plena flor e alta estima agora como o aspecto de uma árvore seca? Muitos templos estão ruindo e só permanece o que é autêntico. Implacavelmente, o sol do destino expõe à luz do dia o que está obsoleto ou degenerado. As forças marcianas acendem os fachos do Apocalipse. Quem consegue penetrar além da superfície dos fenômenos, reconhece que por trás das lutas externas são travadas lutas espirituais. A luta da luz contra as trevas é travada por sobre as cabeças dos homens, e na terra existe um grande perigo, que mesmo aqueles que se estivessem suficientemente acordados poderiam lutar pela luz, desertam também para o lado das trevas. No obstante, um pequeno grupo a serviço do sol espiritual pode ser vitorioso. A este será dada, como outrora aos discípulos do Monte das Oliveiras, o eco espiritual de seus esforços. A visão apocalíptica através da qual poderão reconhecer o de suas árduas lutas e sofrimentos. Cada vez mais, inequivocamente, os homens são colocados diante de decisões íntimas. Ou encontram um caminho que leva à atitude sacramental da plenitude anímica, ou sofrerão a maldição da inquietude, da angústia, do nervosismo, que os precipitará no abismo da loucura. Devem escolher entre Maria Madalena e Judas. Sob o peso do destino, não existe quase mais ninguém que, ao menos por instantes, não tenha estado perto do mistério da Quinta-feira Santa com sua luz de esperança para o futuro. A questão é apenas se a consciência se mantém firme, se desperta como a de João, se submerge no torpor do sono getsemânico como Pedro, se renegou o Senhor ou se até mesmo sucumbe ao demônio como a de Judas que o traiu. O verdadeiro mistério de nossa época consiste na renovada presença do Cristo entre os homens. É possível perseguir as igrejas cristãs, exterminar o cristianismo. O Cristo, Ele próprio, pôde apenas ser novamente flagelado, coroado de espinhos e crucificado. Isto acontece não só por parte dos adversários, como também por parte dos próprios cristãos. Não surpreende que sol se cubra e os elementos se enfureçam. A ira de Deus flagela o mundo com o castigo de tempestades. Não obstante, o aspecto oculto, interior de tudo isto é o infinito amor divino. O Cristo, que é Ele próprio o amor cósmico, morre mais uma vez para penetrar nesta terra, para a salvação também daqueles que o perseguem e o crucificam. Finalmente, toda a humanidade está esperando diante de um sepulcro. Começa a atual lei do sábado da Aleluia. As massas rochosas que mantêm sepultado o Cristo e com ele a verdadeira imagem do homem incluem não só as fábricas e os supermercados, mas também as igrejas. Tudo o que existe de enrijecido entre os homens é o próprio sepulcro rochoso. Encontramo-nos na véspera de uma manhã pascal, ou terão sido em vão todas as provações e os sofrimentos?
Poder-se-ia pensar que a humanidade, em meio às catástrofes que ela própria provocou, esteja mais afastada do que nunca do mistério da ressurreição. Entretanto, naquela época também houve terremotos, até na madrugada do domingo de Páscoa, e, portanto, podemos esperar que nos tremores da terra e da alma que abalam nossa época, também esteja o anjo do Senhor, que afastará a pedra do sepulcro. Os 4 evangelhos não coincidem quanto ao momento da noite da Quinta-feira Santa em que Jesus deixa o cenáculo e começa o caminho de Getsemane. Temos aí um exemplo de como a linguagem das contradições nos evangelhos revela importantes mistérios, mesmo quando as contradições se referem a detalhes aparentemente não essenciais. Em Mateus e Marcos, a cena da Santa Ceia é descrita de forma bastante coincidente. Após sentarem-se à mesa, Jesus e os discípulos relatam primeiro a anunciação da traição, com as perguntas e respostas que se seguem. Esta conversa é a zona de prova após a qual se realiza o mistério sacramental. Bênção e distribuição de pão e vinho. Segue-se a misteriosa palavra de Jesus, que ele não mais beberá da parreira até que o faça de novo no reino de Deus. Logo após, os comensais cantam o hino e Jesus sai de casa com os discípulos em direção ao Monte das Oliveiras. É importante aqui que nos 2 primeiros evangelhos, a conversa do cenáculo é, de certo modo, continuada a caminho de Getsemane. Se no cenáculo foi anunciada a traição, agora é anunciada a negação do Cristo por Pedro. Antes disto, o Cristo diz aos discípulos: nesta noite, todos vos aborrecereis comigo. Além disto, é pronunciada a severa palavra da distração, derivada em grego do nome da escuridão. É verdade que a ela se segue logo a anunciação da Páscoa. Jesus diz aos seus discípulos que após sua ressurreição, ele os precederá a caminho da Galiléia. Como Pedro se defende, dizendo que ele não se aborrecerá com o Cristo, este vai além, anunciando a negação. Segue-se a cena de Getsemane. As conversas, apenas insinuadas com breves palavras, têm significados diferentes, conforme ocorram antes ou depois da saída. A saída em si, assustando os discípulos, deve ter procurado um estado de enlevo em suas almas. A palavra da distração ainda acentua mais este enlevo. A compreensão deste fato significa uma chave para a compreensão da misteriosa frase sobre a Galiléia. Esta frase foi dita a almas em estado de enlevo e seu conteúdo também se refere a um tal estado. Apenas são totalmente diversas as paisagens da alma para as quais levam o enlevo do momento e o enlevo posterior pascal. É isto justamente o que se reflete no enigmático surgimento do motivo galileico, cujo sentido não é exterior, mas interior. A anunciação da negação, também feita a almas em estado de enlevo, como que se refere ao mesmo tempo a um futuro estado de enlevo. Primeiro trata-se inteiramente de um enlevo cujo principal portador será Pedro. Talvez seja o hálito de mistério que já pode ser percebido na frase sobre o beber e a parreira. Um primeiro anúncio de que todas as palavras e todos os processos dessa noite desembocarão em um enlevo inicialmente trágico, mas depois, através da morte do Cristo Salvador, no Evangelho de Lucas, as conversas da ceia se tornam mais detalhadas. Forma-se já uma transição para os grandes discursos de despedida do Evangelho de João. O importante é que Lucas não divide os pronunciamentos em 2 grupos, antes e depois da saída.
Em Lucas, aquilo que Marcos e Mateus relatam como tendo sido falado a caminho de Getsemane já é anunciado no cenáculo. Chama especialmente a atenção o fato de até mesmo a negação ser anunciada antes da saída do cenáculo. A saída segue-se diretamente à cena de Getsemane. Em compensação, todas as palavras citadas por Lucas em relação à ceia são de um caráter enigmático que só se elucida se forem compreendidas como tendo sido faladas a almas em estado de enlevo. Até mesmo a estranha discussão entre os discípulos sobre quem seja o maior, particularmente enigmática por ter lugar após a comunhão, leva logo às palavras do Cristo, que em Lucas representam o paralelo do lava-pés do Evangelho de João, devendo ser entendida como um sintoma do enlevo que está se apoderando dos discípulos. Com maior razão ainda, o pronunciamento sobre as duas espadas e as perguntas e respostas que o acompanham só pode se tornar compreensível se o considerarmos como sendo palavras de enlevo. Interiormente, a saída já ocorreu, tanto para Jesus quanto para os discípulos, embora Lucas só relate mais tarde a saída física do cenáculo. Só assim se explica o aparentemente insignificante, mas em realidade muito elucidativo contraste entre Lucas e os dois primeiros evangelhos. Ou seja, Lucas relata o anúncio da negação como tendo sido feito no cenáculo e não no rio exterior. Em Lucas, a saída física está relatada em horário posterior, porque Lucas torna mais explícito em sua descrição o processo interior da saída. A metamorfose apenas iniciada no Evangelho de Lucas, no de João, se intensifica. É verdade que João nada diz sobre a instituição do pão e do vinho, mas na descrição do lava-pés e da ceia pascual, aqui salientados em seus detalhes, enquanto nos outros 3 evangelhos não são mencionados, estão entretecidos os anúncios da traição e da negação. Depois, antes de serem relatadas a saída exterior e a ida para Getsemane, o Evangelho de João nos conduz por 3 capítulos ao longo dos assim chamados grandes discursos de despedida, que culminam com a oração. Por causa disso, o anúncio da negação dirigido a Pedro, que em Mateus e Marcos é feito no caminho para Getsemane e em Lucas no interior do cenáculo, recua um grande passo para o interior. O Evangelho de João é o que menos deixa perceber o deslocamento do nível de consciência provocado pelo estado de enlevo. O transcurso físico dos acontecimentos nele é mais nitidamente constatável, o que significa que as palavras e os fatos são por ele apreendidos como a consequência desperta e racional, enquanto nos outros discípulos e depois também nos 3 evangelistas provocam um estado de enlevo. Tanto mais emocionante é reconhecermos como, no Evangelho de João, o tema da saída ainda ressurge mais uma vez de maneira significativa. No início do 18º capítulo, antes da palavra, e quando Jesus acabou de falar assim, saiu com os discípulos. Já lemos em meio aos discursos de despedida no final do 14º capítulo. Levantai-vos e partamos deste local. Ou na tradução de Rudolf Steiner, se vós também estáis preparados, podemos tranquilamente deixar este local. Se esta frase de Jesus não for desprezada como insignificante, veremos que ela é capaz de despertar a seguinte concepção. Os 3 últimos capítulos dos discursos de despedida em João
teriam sido falados enquanto Jesus e os discípulos já se levantavam da mesa, preparando-se para sair da casa. A maior parte dos discursos de despedida seria, portanto, pronunciada na soleira da porta. Não poderíamos ter uma descrição mais explícita da saída interior que precedeu a saída física do que esta, do final do 14º capítulo do Evangelho de João. Os discursos de despedida ressoam da alma do Cristo, que já começou a desligar-se do corpo, e nas almas dos discípulos enlevados pelo medo e pelo susto, só é captado destes discursos um reflexo relampejante, ainda registrado de certa forma em Lucas, mas ausente na descrição sumária, puramente exterior, de Mateus e Marcos. Somente na alma de João, que desde a recente ressurreição do Lázaro habita dois mundos, é capaz de manter o equilíbrio entre o enlevo do Cristo e o enlevo dos discípulos. Ele acompanha, compreendendo a alma do Cristo, que se revela ao desligar-se, sem ser arrastado para o enlevo sombrio, escorpiônico, dos outros discípulos, e por isso é capaz de captar as palavras sagradas daquela instrução na Santa Ceia. Em comparação com os três primeiros evangelhos, predominantemente imaginativos, o Evangelho de João se apresenta como propriamente inspirativo. Enquanto a espiritualidade dos outros culmina em imagens, o elemento do Evangelho de João é a palavra como tal. Ele dispõe de cunhos verbais em si bastante inaparentes, mas que conferem acentuação luminosa a certos pontos culminantes da vida do Cristo. Pela repetição destas fórmulas joaninas, surgem figuras plácidas que evidenciam importantes etapas e desenvolvimentos interiores. Entre essas expressões verbais, uma das mais íntimas é a que normalmente se traduz por "ele ergueu seu olhar". Repete-se em três trechos. Capítulo 6, versículo 3, antes da alimentação dos 5.000. Capítulo 11, versículo 41, antes da ressurreição do Lázaro. E capítulo 17, versículo 11, antes da oração. Antes da alimentação dos 5.000, a locução somente caracteriza conteúdo perceptivo. Jesus vê chegar a ele uma multidão. Antes da ressurreição do Lázaro e antes do final solene dos discursos de despedida, estas palavras introduzem palavras de oração, como se o erguer do olhar contivesse uma especial orientação em direção ao Pai. Pai, dou-te graças. Pai, chegou a hora. Enquanto se acredita que Jesus viu uma multidão faminta através de uma percepção física, existe um abismo separando o primeiro trecho dos dois outros. Entretanto, este modo de compreender é provado errôneo, já pelo fato de não estar escrito "ele vê", mas "ele tem a visão" da grande multidão. Nos três trechos, a fórmula exprime a entrada do Cristo em estado de visão suprassensível. A tradução exata é a que Rudolf Steiner deu de João. Jesus transportou-se para a visão espiritual. Nisto, o importante é saber que este estado não leva apenas a percepções, mas também ao contato com as realidades contempladas e as origens superiores das forças. Cada vez, efeitos especiais resultam dessa visão, que de fato é muito mais do que um simples erguer de olhos devoto. Os três trechos têm um prelúdio. No quarto capítulo, onde Jesus convida os discípulos a erguerem seus olhos, olhai os campos como estão brancos para a safra. Jesus abre os discípulos à visão interior do estado da humanidade.
O primeiro dos 3 trechos se relaciona diretamente com isto. A multidão que o Cristo vê chegar não está fisicamente presente. Trata-se da humanidade futura que aparece em espírito. A alimentação é antes uma provisão de forças para os discípulos em sua missão apostolar do que uma manifestação momentânea de gente presente. Nos outros 2 trechos, podemos perceber que a visão do Cristo está intimamente ligada ao estado de oração de sua alma e que, de modo geral, oração e visão se ligam por íntima relação causal. Os 3 trechos não são idênticos entre si, apresentam uma gradação crescente em relação à esfera sobre a qual se dirige a visão e cuja força é invocada. No final, o fruto da visão do Cristo não é tão perceptível como na alimentação dos 5.000 ou na ressurreição do Lázaro, mas não é menos importante. É todo o abençoado destino futuro dos discípulos.